A vida só pode ser compreendida olhando-se para trás, mas só pode ser vivida olhando-se para frente. A vida só se compreende mediante um retorno ao passado, mas só se vive para diante. O povo pede o poder da palavra para compensar o poder de livre pensamento a que ele foge. O casamento feliz é e continuará a ser a viagem de descoberta mais importante que o homem jamais poderá empreender. A porta da felicidade abre só para o exterior, quem a força em sentido contrário acaba por fechá-la ainda mais. Tem vergonha de obedecer ao rei porque ele é rei, então, obedecem-lhe porque ele é inteligente. O indivíduo, na sua angústia de não ser culpado mas de passar por sê-lo, torna-se culpado. Enganar-se a respeito da natureza do amor é a mais espantosa das perdas. É uma perda eterna, para a qual não existe compensação nem no tempo nem na eternidade, a privação mais horrorosa, que não é possível recuperar nem nesta vida, nem na futura. Nenhum homem foi verdadeiramente autoridade, nem trouxe qualquer benefício a outrem por sê-lo. A função da oração não é influenciar Deus, mas especialmente mudar a natureza daquele que ora. Não, o amor sabe tanto quanto qualquer um, ciente de tudo aquilo que a desconfiança sabe, mas sem ser desconfiado, ele sabe tudo o que a experiência sabe, mas ele sabe ao mesmo tempo que o que chamamos de experiência é propriamente aquela mistura de desconfiança e amor. Apenas os espíritos muito confusos e com pouca experiência acham que podem julgar outra pessoa graças ao saber. Semelhante àquele cavaleiro, tão falado nas lendas, que subitamente vê uma ave rara e teme em persegui-la, julgando-se de imediato prestes a atingi-la. Mas a ave novamente se distancia até o cair da noite. Então o cavaleiro, distante dos seus e perdido na solidão, já não sabe o caminho. Assim é o possível do desejo. Frustrar alguém no amor é a mais terrível decepção, é uma perda eterna para a qual não há compensação, na vida ou na eternidade. Não há verdade verdadeira que não seja subjetiva, isto é apropriada. O desenvolvimento do homem repousa na reflexão, assim o relacionamento com os outros é necessário. Deus, ao criar Eva, tinha lançado sobre Adão um sono profundo, pois a mulher é o sonho do homem. A mulher é sonho. Ela apenas desperta ao contato do amor. Mas nessa existência do sonho, podemos distinguir dois tempos: primeiro o amor sonha com ela, depois ela sonha com amor. A espiritualidade da mulher tem um caráter vegetativo. Encontra-se sob determinação da natureza e consequentemente só esteticamente livre, num sentido mais profundo, apenas se torna livre através do homem. Aquele que se amou a si próprio foi grande pela sua pessoa, quem amou a outrem foi grande dando-se. Mas o que amou a Deus foi o maior de todos. Não importuno Deus com mesquinhas inquietações, fixo os olhos unicamente no meu amor, cuja chama clara e virginal, guardo dentro de mim. Confia a fé em que Deus cuida das mínimas coisas. Amar a Deus sem fé é refletir-se sobre si mesmo, mas amar a Deus com fé é refletir-se no próprio Deus. O movimento da fé deve constantemente efetuar-se em virtude do absurdo. Cultura é o ciclo que o indivíduo percorre para chegar ao conhecimento de si próprio. O eu é uma relação que não se estabelece com qualquer coisa alheia de si, mas consigo própria. Mais e melhor do que na relação propriamente dita, ele consiste no orientar-se dessa relação para a própria interioridade. O eu não é uma relação em si, mas sim o voltar-se sobre si própria depois de estabelecida. O homem é uma síntese de infinito e de finito, de temporal e de eterno, de liberdade e de necessidade, é, em suma, uma síntese. Uma síntese é a relação de dois termos. Sob este ponto de vista o eu não existe ainda. A coisa crucial é encontrar uma verdade que seja verdade para mim, encontrar a ideia pela qual eu esteja disposto a viver e morrer. É preciso uma coragem puramente humana para renunciar a toda a temporalidade a fim de obter a eternidade. A decepção mais comum é não escolhermos ou não podermos ser nós próprios, mas a forma mais profunda de decepção é escolhermos ser outro antes de nós próprios. Mas quando alguém prega o cristianismo de tal forma que o eco responde, fora com esse homem, ele não merece viver, saiba que esse é o cristianismo do Novo Testamento. Há duas maneiras de ser enganado. Uma é acreditar no que não é verdade, a outra é recusar a acreditar no que é verdade. A vida só pode ser compreendida em retrospecto. No entanto, deve ser vivida olhando para a frente. A angústia é a vertigem da liberdade. Arriscar-se no sentido mais amplo é precisamente tomar consciência de si próprio. A vida não é um problema a ser resolvido, mas uma realidade a ser vivida.
O desespero mais comum é não escolhermos ou não podermos ser nós mesmos, mas a forma mais profunda de desespero é escolhermos ser outra pessoa ao invés de nós mesmos. O maior perigo de todos, o de nos perdermos de nós mesmos, pode ocorrer muito calmamente no mundo, como se não fosse nada. Nenhuma outra perda pode ocorrer tão silenciosamente. Qualquer outra perda, um braço, uma perna, $5, uma esposa, etc., seria certamente notada. A vida deve ser vivida para adiante, mas entendida olhando-se para trás. Enganar-se a respeito do amor é a perda mais terrível, é um dano eterno, para o qual não há compensação nem no tempo nem na eternidade. Quem só espera o melhor envelhece por causa das decepções que a vida lhe apresenta. Quem espera sempre o pior envelhece depressa por conta do sofrimento. A verdade sempre pertence à minoria, e a minoria é sempre mais forte que a maioria, porque a minoria é geralmente formada por aqueles que realmente têm uma opinião, enquanto a força da maioria é ilusória, formada pelas gangues que não têm opinião, e que, portanto, no instante seguinte, quando é evidente que a minoria é a mais forte, assume sua opinião, enquanto a verdade volta a ser uma nova minoria. Louvado seja o casamento, louvado seja todo aquele que o exalte. O que afirmo não é nenhuma nova descoberta, pois seria bastante difícil encontrar novidade que se refira à mais velha instituição do mundo. Toda forma verdadeira de conhecimento começa com o entristecimento consigo mesmo. A angústia é a possibilidade da liberdade. É o medo dessa possibilidade. A angústia é o puro sentimento do possível. Se houver coragem de ir mais além, se constatará que então a realidade será muito mais leve do que era a possibilidade. E o grande salto será o mais difícil, será cair nas mãos de Deus, será a coragem. A ansiedade é a vertigem da liberdade. Aventurar-se causa ansiedade, mas deixar de arriscar-se é perder a si mesmo. E aventurar-se no sentido mais elevado é precisamente tomar consciência de si próprio. Uma vez que você me rótula, você me nega. Há um incêndio no interior de um teatro. O palhaço sobe ao palco para avisar o público. Eles pensam que é uma piada e aplaudem. O palhaço repete e é aplaudido com mais entusiasmo. É como eu penso que o mundo chegará ao seu fim, em sendo aplaudido por testemunhas que acreditam que tudo não passa de uma piada. Nossa vida sempre expressa o resultado de nossos pensamentos dominantes. A personalidade de um homem só está madura quando ele encontra sua própria verdade. Acima de tudo, não se esqueça da obrigação de amar a si mesmo. Onde quer que haja uma multidão há inverdade. Há entre o céu e a terra apenas um único caminho, em seguir após Cristo, tanto no tempo quanto na eternidade só há uma única escolha, em escolher este caminho, só há na terra uma única esperança eterna, em seguir após Cristo até o céu. Há na vida uma única alegria bem-aventurada, em seguir após Cristo, e na morte uma única última alegria bem-aventurada, em seguir após Cristo para a vida. Essas foram as palavras de Soren Kierkegaard. Salve as que você mais gostou e não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal.